Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do verso 1, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos na minha direção, peça que Deus fale com você. Algo forte, algo que você precisa ouvir na noite de hoje. Espírito vem, Espírito Santo, fala com o teu povo, não só com esses aqui, fala com essa geração, meu Pai. Tudo que está no teu coração, para a edificação do povo que se chama pelo teu nome. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse texto é um texto que fala de festa, uma festa de casamento. E meus irmãos, festa de casamento é uma coisa interessante, porque cada lugar tem uma cultura específica e tem as suas manias. E como se não bastasse as manias de cada lugar, os noivos também têm as suas próprias manias. Eu me lembro, há um tempo atrás, um irmão, ele foi se casar aqui na nossa igreja e chegou na hora de escolher o repertório e ele botou aquela música assim: o chão vai tremer, o céu vai se abrir. E o pessoal começou a rir, né? E sugerir: rapaz, você vai botar uma música dessa em pleno casamento, o pessoal vai pensar besteira aí. E eu me lembro que eu falei para ele assim: olha, pode botar o chão vai tremer, meu filho, é o seu casamento, é para ser uma vez na vida, faz do jeito que você quiser. E aí o pessoal vai fazendo isso, né? O casamento no Brasil hoje, infelizmente, ele é muito influenciado por filme americano. Aquelas comédias românticas que muitas vezes não são nem românticas, nem são comédia, mas como aquilo consegue influenciar os costumes do povo brasileiro. Cada vez mais tem uma bugiganga a mais colocada para encarecer ainda mais uma festa de casamento. Não vou nem me prolongar nisso não, senão vou começar a ficar com raiva aqui, né? Mas para os irmãos entenderem que em todo lugar, em todo tempo, sempre existiram essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus contou essa história, a parábola das 10 virgens, para as pessoas que ouviram, isso parecia uma cerimônia normal. Um casamento em uma daquelas vilas ali da sua região era uma coisa extremamente marcante e era algo que chamava a atenção do vilarejo inteiro. E como a gente pode observar aqui no texto, existia um tipo de cortejo, eu li um pouco a respeito disso. Existia um cortejo que acontecia quando o noivo saía, geralmente, do local onde ele foi buscar a noiva, para trazê-la até o local da festa, geralmente a casa dos seus pais. Em algumas situações, de repente, a noiva já estaria lá, mas dependia para a festa começar,
da chegada do noivo. E ali, meus irmãos, aconteceria um tipo de cortejo, que seria como? Como se fossem as damas de honra. 10 mulheres, aqui a palavra virgem significa donzela, é o mesmo sentido das damas, não é? 10 damas, cada uma com uma tocha, que em cima costumava ter ali um reservatório, ao mesmo tempo que era uma tocha, era uma lâmpada. Um reservatório onde se guardava azeite. E elas ficavam ali esperando o noivo, mas olha que coisa estranha. O noivo atrasou na cerimônia. Eu não acho que ele atrasou, conhecendo o significado. Ele chegou na hora que ele achou que deveria chegar. E olha que coisa engraçada, meia-noite ia começar a festa. Isso é hora de festa começar? Uma festa à meia-noite? Não é um horário normal, é um horário que as pessoas normalmente estão dormindo, ainda mais naquela época, que não tinha Netflix. Aí é que o povo dormia com as galinhas mesmo. Então aquelas mulheres estavam ali esperando o noivo, e o sono pegou em cada uma delas. E olha o que aconteceu, meus irmãos. À meia-noite ouviu-se um grande grito que dizia: eis o noivo, saí ao seu encontro. E essa mensagem se chama o grito da meia-noite. Quando você ouvir o grito da meia-noite, meu irmão, minha irmã, não dá mais tempo. Eu estou aqui falando para vocês sobre o grito da meia-noite. E o meu grito é o grito das 9. É o grito das 10, das 11h45. Eu estou aqui gritando diante dos irmãos para ver se alguém acorda. Irmãos, essa parábola que Jesus contou faz parte de um vasto ensino de Jesus sobre a sua vinda. São muitas coisas que ele foi ensinando. Cada parábola que ele contava sobre a sua vinda mostrava um aspecto, mostrava um detalhe a mais, um detalhe diferente a respeito do grande e maravilhoso dia do Senhor. É maravilhoso sim, meus irmãos, porque quando a gente ouvir eis o noivo, quando a gente ouvir o grito da meia-noite, uma parte da população da terra, uma parte pequena, vai ficar eufórica, feliz, porque finalmente a festa que eles estão esperando vai começar. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa nessa parábola das 10 virgens, das 10 damas, das tochas, das lâmpadas. Existem 5 que são prudentes, e existem 5 que são nécias. E eu quero que você repare um detalhe. Não há diferença externa entre elas. Quando você vê aqui que 5 não tinham o azeite, a gente não está falando de pessoas incrédulas. A gente não está falando das nações do mundo que se lamentarão sobre ele porque não criam, porque não receberam, porque não aceitaram. Nós estamos falando de pessoas que esperavam entrar na festa. Nós estamos falando de pessoas que estavam aguardando aquele momento, que acreditavam que o noivo viria, e não só acreditavam, mas estavam ali junto com as outras que entraram na festa. E o que aconteceu? Qual é a diferença entre um grupo e outro grupo? Se elas estavam juntas, se elas acreditavam nas mesmas coisas, se elas estavam reunidas ali com o mesmo propósito, se elas estavam esperando pelo mesmo noivo, se elas estavam esperando para entrar na mesma festa, a diferença está no conteúdo. Porque externamente existia ali uma tocha pegando fogo, uma lâmpada na ponta da tocha pegando fogo. Mas o conteúdo é que sempre fez toda a diferença. Uma tem azeite dentro de si, uma tem azeite dentro de si. E a outra tem um recipiente para guardar o azeite, mas esse recipiente está vazio. Essa parábola, ela assim como outras parábolas de Jesus,
ela fala a respeito de pessoas que são surpreendidas no dia da vinda de Jesus. Jesus fala, por exemplo, em outra parábola, que é como o dono da casa que deixa os seus empregados ali e tal, o empregado não sabe quando ele vai voltar, e começa a tratar as coisas que estavam sobre a sua confiança de qualquer maneira, e de repente eles são pegos desprevenidos. Em outro texto, um pouquinho antes aqui, Jesus vai falar que é como o ladrão que vem num horário em que o dono da casa não sabe. Porque se o ladrão vai roubar a sua casa, e você sabe o horário que ele vai chegar, o que você faz? Você se prepara. Eu leio esse texto, eu sempre lembro do filme Esqueceram de Mim. Que o menino vai lá e escuta a conversa dos ladrões, que eles vão entrar na noite de Natal e ele enche a casa de armadilha. Não foi pego desprevenido. Meus irmãos, a volta de Jesus vai pegar uma porção de gente desprevenida. Mas o que é estranho é porque existem um monte de sinais. Como é que essas pessoas vão ser pegas desprevenidas? Eu disse para vocês que Jesus falou muitas coisas sobre a vinda dele. Você não precisa ir lá no Apocalipse, tentar ficar entendendo a literatura apocalíptica para saber certas coisas. Porque Jesus, de forma muito clara, ele vai dizendo, olha, vão acontecer guerras e rumores de guerra. Não está na hora ainda. Vão acontecer terremotos em vários lugares da terra, mas não está na hora ainda. Vai acontecer fome em vários lugares da terra. Você vê isso aqui um capítulo antes desse que a gente leu. Se você juntar com o que Lucas falou, a lista fica um pouquinho maior. Vão acontecer doenças, epidemias, terra fora, mas ainda não é esse o momento. Ainda não é o fim, é a palavra de Jesus. Então vai acontecer o seguinte, esse evangelho do reino que eu estou pregando para vocês, vai ser pregado a toda a terra, não para conversão de toda a terra, ele diz assim, vai ser pregado como testemunho a todas as nações. Então, aí sim, virá o fim. Mas antes do fim, Jesus diz, algumas coisas muito fortes vão acontecer. Além de tudo isso, que eu já falei para vocês aqui, ele fala do sol escurecendo, da lua parar de dar o seu brilho, de estrelas caindo, dos poderes do céu se abalarem, e de vocês, discípulos de Jesus, serem odiados por todas as nações, e perseguidos. Tudo isso vai acontecer antes, então, meus irmãos, eu fico me perguntando, como é que alguém vai ser pego desprevenido? Em situações tão calamitosas como essa, e tão específicas, de tal forma que você, quem não crê, de repente pode pegar a Bíblia ali e ver, rapaz, está acontecendo do jeitinho que a Bíblia falava, do jeitinho que Jesus falou. Como alguém pode ser pego desprevenido? Vou explicar para vocês agora. Vou até beber uma água. Lembra no início desse quadro de pandemia que nós estamos vivendo? Vou dar meu testemunho como pastor. Houve uma diferença muito grande do estado de grande parte dos irmãos do início da pandemia para esses meses que nós estamos vivendo agora. Porque no início as pessoas ficaram tão assustadas com o que estava acontecendo, que eles falavam, meu Deus, eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu preciso dar um jeito. E corri atrás, e tem certeza, pastor, que vai ter que fechar a igreja. Ai meu Deus, vamos assistir o culto online, vamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer nesse período? Todo mundo preocupado ali de alguma forma em estar perto de Deus. Mas o tempo vai passando. O tempo vai passando. E as pessoas se acostumam com a tragédia, com as notícias, com o que está acontecendo no mundo. E aquilo já não mexe mais como mexia antes. Você já ouviu aquela história do sapo na panela? Dizem, eu nunca fiz não, tá? Não sou desses não. Mas dizem que se você pegar um sapo e jogar numa panela de água quente, ele pula rapidinho. Mas se você colocar um sapo dentro de uma panela de água fria, ele vai ficar ali.
e você ligar o fogo embaixo, e a água foi esquentando de pouquinho em pouquinho, o sapo ele vai acostumando com a temperatura da água, ele não se assusta, ele não pula. E ele continua, não morri até agora, tá beleza, não morri até agora, vou continuando. E vai indo, chega um ponto que é tarde demais. E ele não consegue mais pular, porque a água já começou a danificar o seu organismo. Que ruindade quem fez essa experiência, né? Tadinho do sapo, bichinho de Deus. Mas é exatamente isso que está acontecendo com muitos dos irmãos. É um desânimo miserável. Não em todos. O amor de muitos esfriará, mas não todos. Essa é a promessa de Jesus. Mas um desânimo medonho, meus irmãos. Um amor terrível pelas coisas desse mundo, uma preocupação muito maior com o trabalho do que com o reino de Deus, uma preocupação muito maior com seus prazeres do que com o reino de Deus, uma preocupação muito maior com a sua vontade do que com a vontade de Deus. Irmãos, o que isso atesta? Atesta que existe uma diferença muito grande, não no exterior, não naquilo que você fala a seu respeito, não naquilo que você diz que acredita, mas naquilo que você tem por dentro, o seu azeite. Eu preciso te trazer essa notícia, de que você diz que é de Jesus, mas as suas práticas são de alguém que não é. Eu tenho que te dizer, você não é. Não são as suas palavras que atestam o que você é, são os seus frutos. É pelo fruto que você conhece uma árvore. Você precisa entender que existe uma diferença que não é visível. Eu fico imaginando nessa história, né? Aquelas 10 damas ali, uma sem saber o que tinha de conteúdo da outra. De repente, uma estava com o conteúdo do azeite vazio e pensando assim, está todo mundo igual eu. E a outra com o azeite cheio, pensando, está todo mundo igual eu. E de repente, na hora do grito da meia-noite, uma está tranquilo, vai começar só a acertar ali. A outra percebe, você tem azeite e eu não? Me dá um pouco do seu. Não tem jeito, não tem jeito. A salvação é algo individual. Seu marido pode ser muito crente, se você não for, você vai para o inferno. O seu pai, a sua mãe podem ser servos de Jesus, azeite cheio. Se você não é, você vai para o inferno. E na hora que começar o grito da meia-noite, que outros textos da Bíblia vão dar outros nomes, vão chamar de trombeta, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para você. Você vai ser pego despercebido, desavisado, mas não vai poder dizer que eu não te falei. Até quando você vai permitir para você ter uma vida que não tem nada a ver com aquilo que você diz que crê? Irmãos, eu fico impressionado com certas coisas, sabe? Porque antes da pandemia, algumas pessoas tinham dificuldade para vir ao culto. E aí contavam algumas histórias e tal, aconteceu isso, aquilo, foi muito difícil e tal, essa semana não deu para eu ir. E de repente o culto é transmitido online. E está lá o link na cara da pessoa, a pessoa não precisa nem levantar do sofá, ela consegue congregar. Não é a mesma coisa nunca. Mas ela consegue ter acesso à mensagem. E nem assim, meus irmãos. E nem assim. E várias pessoas estavam sem saber de coisas que estão sendo avisadas na igreja há vários cultos. Isso tem acontecido muito. A gente passa 3, 4 cultos dando um aviso na igreja e daqui a pouco encontra o irmão. Mas você não foi? Não, não. E você não assistiu o culto? Não, não. Aí você se pergunta, estava fazendo o que na hora?
em pleno domingo à noite, no momento que a igreja está ali batalhando, tentando levar almas para Jesus, meditando na palavra, reunido, buscando a presença de Deus, simplesmente outras coisas ganharam prioridade. Você sabe por quê? Porque você acredita que é uma coisa que na verdade você não é. Você fala que você é uma coisa, mas na verdade, nas práticas, no dia a dia, no tipo de prioridades que você dá na sua vida, você mostra que na verdade, o seu recipiente não tem azeite. Você não tem. Irmãos, quem não tem azeite, muitas vezes vive da mesma forma que o outro. Está junto, como a gente viu aqui, aguardando, crendo que o noivo virá. Mas o conteúdo interno, só você vai saber. Alguns ficam se medindo pelos outros, né? Como eu falei aqui, de uma imaginando o que tem na outra. Ah, eu estou assim, mas está todo mundo do mesmo jeito também. Eu faço isso, mas fulano faz também, fulano faz também. E ao mesmo tempo tem outros pensando, não, eu estou aqui buscando, mas o meu irmão fulano está ali, né? É meu irmão também. Ninguém sabe o que tem de conteúdo no outro. Você sabe o que tem dentro de você. Eu quero convidar você a pular da panela nessa noite. A água está morninha, está confortável onde você está, mas você está morrendo. Você está indo para o inferno com os seus próprios passos. Quando o grito da meia-noite chegar, não vai ter mais jeito, vai ser tarde demais. Você pode ter a fala de crente, a roupa de crente, a música de crente, mas se você não tem seu nome escrito no livro da vida, o seu destino é o mesmo. Se não tem Espírito Santo dentro de você, o seu destino é o mesmo. O apóstolo Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Seu penteado pode ser gospel, até o seu perfume pode ser gospel. Mas se você não tem Espírito Santo dentro de você, meu querido, minha querida, você é uma das virgens nécias que o texto diz. Vamos meditar um pouco. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Essa é uma noite de arrependimento, de acerto com Deus. E eu sei que tem muita gente se identificando nesse texto. Eu sei que tem muita gente que sabe, que crê que Jesus vai voltar. E vê os sinais. E tem certeza que essas coisas vão se cumprir. Mas isso nem mexe mais dentro de si. É como se fosse mais uma pregação que está ouvindo. Está faltando é o azeite dentro de você. Feche os seus olhos. E comece a orar. Você que entende que faz parte desse grupo que tem o azeite, você vai agradecer a Deus e vai começar a orar pelos outros. Vai começar a clamar por aqueles que precisam de uma mudança nessa noite. E você que sabe que é com você mesmo que eu estou falando, você vai orar por você, vai buscar um arrependimento dentro do seu coração. E nós vamos orar depois pela sua vida. Espírito de Deus, vem quebrantando os corações nesse momento. Eu sei que ainda é tempo, ainda não foi dado o grito, ainda não foi dado o toque da última trombeta. Eu sei que algo ainda pode acontecer.
em nome de Jesus, sacode esses que se encontram apáticos. Balança a vida desses que se encontram indiferentes, meu Pai. Não deixa que eles saiam daqui sem uma lágrima no canto do olho, sem chorar pela sua miséria, sabendo que estão caminhando para o inferno mesmo. Em nome de Jesus, meu Pai, que não seja mais uma pregação de domingo, que não seja mais uma decisão de fim de culto, para na segunda-feira não mudar nada, e continuar do mesmo jeito. Desperta aqueles que dormem, meu Pai, desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que se acham discípulos do Senhor, mas não são. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja a levantar um clamor por quebrantamento, aqui e onde as outras pessoas estão ouvindo.